Momento do Discipulado. Eu quero falar neste assunto. Nós devemos ensinar o discípulo a viver pela graça. A graça é o que Jesus veio trazer. Toda a lei, trazendo a verdade, a justiça, foi dada por Deus a Moisés na forma escrita a pedido de Israel. Não foi a primeira vez. Deus sempre revelou o que ele queria, a verdade, a justiça, através da pessoa dele, do contato pessoal, das circunstâncias, de muitas maneiras. Deus falou de muitas maneiras e diz Hebreus capítulo 1 que ultimamente falou pelo Filho. A vida de Jesus é a lei exemplificada e hoje é o Espírito Santo que traz a lei dentro de nós. Interessante, o Espírito Santo traz a lei. A rigor, nem precisaríamos ler a letra da lei, se tivéssemos o Espírito agindo dentro de nós. Aliás, os primeiros cristãos não tinham conhecimento da lei, eles não tinham Bíblia, eles não eram judeus. Os primeiros cristãos gentios não tinham conhecimento nenhum da lei. O Espírito Santo era a lei para eles. E foram bons cristãos, elogiados nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Então a lei é dada de muitas maneiras, não só escrita. Mas Jesus veio trazer não a lei, ele veio cumprir a lei, mas trazer a graça. E a graça é fundamental para a vida cristã, mas ela não é entendida pelos cristãos que querem viver na lei, nos podes e não podes e nos conceitos doutrinários estáticos. Denominações criam estatutos, podes e não podes, criam doutrinas de homens e as pessoas seguem aquilo ali. Mas isto não é o que Deus quer, não é viver pela graça. Nós precisamos entender o que é a graça, não é a lei. A graça é um favor que a gente não merece e, por causa disto, nos torna escravos de Cristo. Nós nos tornamos escravos, servos do Senhor Jesus, servos da obediência. Obediência a quê? A lei? Não necessariamente. Obediência a tudo e a todos que Deus colocar no nosso caminho. Servos obedecem a seus senhores, empregados aos seus patrões, filhos aos pais e assim por diante. Nós nos tornamos servos da obediência, porque nos decidimos a ter Jesus como Senhor e então, como servos, nós vamos viver a vida pela obediência. Mas isso é consequência da graça. Só vai perdoar a todos à sua volta, isso é ordem do Senhor, aquele que tem noção do perdão que recebeu. Só vai servir a Jesus e ser um escravo de Jesus para evangelizar a todos, aquele que tem consciência do seu pecado perdoado, da graça que veio para perdoar seu pecado. Há crentes que são religiosos, e eles têm uma lei deles, que a Bíblia chama de doutrina de homens, mas eles não vivem pela graça. O apóstolo Paulo exortou seu filho Timóteo, 2 Timóteo 2, a se fortalecer na graça. Então nós precisamos entender o que é isto. Não é pelo nosso esforço, é pela graça de Deus. Por mais que façamos, nunca vamos conseguir ser fortes o suficiente para não depender da graça de Deus. Nós vamos trabalhar, nos esforçar, nós vamos nos dedicar e vai haver uma sensação de
tudo vazio, não conseguimos, não atingimos o alvo, não completamos a nossa meta, não chegamos onde deveríamos chegar, onde nós queríamos chegar. Então nós vamos abaixar a cabeça e o Senhor vai nos acariciar dizendo: deixa, serva, eu completo a obra é minha. Meu servo, muito bem, você foi fiel no pouco, fez o que podia. O que estava ao seu alcance, você foi servo, eu completo essa obra. E assim a graça vai completar o que nós fizemos. Por maior que seja o nosso esforço, nunca vamos conseguir fazer tudo que precisamos fazer. Sempre vai haver um sentimento de impotência, incapacidade, alguma limitação que não conseguimos atingir. Então, sempre haverá em nós essa sensação. Mas o Senhor vai, pela graça, nos completar. É pela graça para que não seja pelas obras, para não nos vangloriarmos disto. Bem, nós vamos ter que ensinar o crente novo. Logo que ele se decidir, quando começarmos a discipulá-lo, nós temos que ensinar o que é a graça. E pelo muito que ele fizer, ele nunca vai conseguir fazer tudo. E o diabo vai acusá-lo trazendo uma sensação de incapacidade. Há muitas pessoas que não conseguem atingir certos padrões e elas se acusam, aceitam a acusação do diabo como se fosse delas, e o diabo diz: olha, não dá para você ser crente não, isso aí não é para você não, é muito complicado, é muito difícil, isso aí é para pessoas especiais, não é para pessoa pecadora como você. Falta de conhecimento da graça. O diabo acusa, muitos crentes se afastam, eles colocam um padrão muito elevado. Não, agora eu tenho Jesus, vai tudo mudar, eu não vou mais pecar, agora eu tenho Jesus, eu não vou mais botar um cigarro na boca, eu tenho Jesus, eu não vou nem olhar mais para uma mulher, eu vou agora andar com a vida certinha. Logo na outra esquina ele já tropeça e daqui a pouco ele bota o cigarro na boca. E o diabo vem, tá vendo? Não é para você, rapaz. Esse negócio de crente não é para você, é para pessoas especiais. É melhor sair logo, rapaz. Assume que você não dá para isso. Aí a pessoa fica triste e muitas delas se afastam. O diabo acusa, mas o discipulador tem que ensinar que é pela graça. O discípulo, você vai fazer isso, conhecer a Bíblia, você vai ler a Bíblia, você vai orar e participar das reuniões, vai confessar todos os seus pecados, você vai ofertar a Deus, e daqui a pouco a pessoa não consegue fazer tudo isso, ele vai se sentir muito mal. E se o discipulador não estiver direto com ele, continuamente com o discípulo vai correr o sério risco de voltar atrás ou se afastar. Eu costumo dizer o seguinte: 3 semanas é o suficiente para uma pessoa caracterizar se vai ficar firme ser um discípulo ou não, ou se vai desistir. Portanto, em 3 semanas, o novo convertido, a pessoa nova, tem que ser discipulada todos os dias, para garantir que ela continue. Se nas 3 primeiras semanas não houver atenção, o crente velho deixa o novo passar 3 semanas. Ué, você não veio à reunião? E eu não pude vir, apareceu alguém lá em casa. Ah, tá, domingo que vem você vem. Aí o domingo, e você não veio também? Ah, não, eu fiquei meio desanimado, eu não tinha roupa e tal. Ah, tá, no outro domingo você vem. No 3º domingo ele já não vem e nem quer mais vir. O crente velho, acomodado, não percebeu o perigo que o novo corria, não ajudou no tempo oportuno. Passaram 3 semanas, praticamente está perdida aquela pessoa. Ele pode até vir esporadicamente à igreja depois, mas já está perdida.
a pessoa precisa ser discipulada desde o primeiro dia. E uma coisa que tem que ser ensinada é a graça. E o novo convertido, às vezes, pega um arroubo de moralismo. Não, eu errei muito no passado, mas agora que Jesus me perdoou, agora eu vou andar direito, eu nunca mais vou pecar. Ai, corre depressa e ajuda essa pessoa. No dia seguinte ele já vai estar pecando. É pela graça. Não é a nossa força que vai garantir, não é a nossa força de vontade que vai garantir, é a graça de Deus. Por mais que você faça, vai depender da graça de Deus. Proponha ler a Bíblia. Quando você não lê, confessa a Deus, pede perdão e propõe recuperar aquele tempo perdido. Se não conseguir, engata dali por diante, mas não deixe o diabo acusar você e nem se desanimar por causa disto. Mas isso tem que ser ensinado ao crente novo. Os crentes novos são muito sensíveis e eles ficam frustrados com facilidade. O novo discípulo se frustra com facilidade, porque ele pensa que vai ser uma maravilha a vida cristã e ele se descobre com a mesma carne que ele tinha antes. Ele fica frustrado. Ele propõe no coração não ter mais impureza sexual, andar com a vida direitinho. No dia seguinte ele está tentado e olhando para o pecado, sendo tentado sexualmente. Nós temos que ensinar que é a graça. Amanhã você vai ser tentado de novo. Portanto, você vai depender de Deus amanhã, como dependeu hoje, e vai sempre ter que depender da graça de Deus. A graça é aquele favor que completa você, supre suas falhas, que traz para você a completação de Deus. É o favor de Deus que limpa, purifica, completa você. Isto é a graça. Nós precisamos nos fortificar na graça. O Timóteo já era bem experiente quando o apóstolo Paulo escreveu isso, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 2. Ô Timóteo, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça. Você nunca vai ser o que você quer. Nunca vai ser forte como você deseja. Você nunca vai ser suficiente como seria bom. Você vai sempre ser fraco, incompleto, nunca vai conseguir fazer tudo que propôs. Você sempre vai depender da graça de Deus para completar você. Viu, Timóteo? Aprenda isso. Fortifica-te neste pensamento, nesta convicção de que você depende da graça de Deus a cada dia, a cada momento. E com isto, você, Timóteo, com conhecimento da graça, ensine isto para os outros. Passe isto para os outros. O crente novo precisa sempre saber o que é graça. Quando nós pegamos um crente novo e dizemos, olha, aqui está a Bíblia, você vai ler a Bíblia todo dia, você vai orar todo dia, você vai ter compromisso com a igreja e você vai isso, aquilo, vai testemunhar para os outros. Amém, eu vou sim, tudo bem. No dia seguinte, ele já está cheio de falhas, ele não conseguiu ler a Bíblia, não falou de Jesus para ninguém, se envergonhou junto a um colega dele do passado. No dia seguinte, a graça precisa ser trazida. O discipulador vai dizer, olha, nós temos uma natureza carnal, vamos continuar com essa natureza. Você nunca vai ser tão forte, mas Deus aceitou o seu propósito. Pede o perdão de Deus, a graça de Deus para continuar. E a gente precisa dizer isso no segundo dia, quando ele já falhou. No primeiro dia ele está alegre, eufórico, que ele vai fazer e acontecer. No segundo dia ele descobre que a natureza humana continua com ele. Aquilo que ele pensou que não ia mais ter tentação, que não ia mais ter fraqueza, a natureza humana carnal seria extirpada, Jesus transformou tudo vai ser maravilha.
Isso não é verdade. No dia seguinte ele vai descobrir isso e no dia seguinte você precisa estar com ele ou com ela para mostrar que é pela graça. Então aprenda isso, não só para aplicar na sua vida, mas principalmente para ensinar para o novo convertido. Ele acabou de se batizar nas águas, ele já sai dali sendo tentado. Ué, mas eu não morri, o meu pecado não ficou todo lá, minha natureza não foi transformada? Não foi, não há transformação da natureza humana, ela continua sendo a mesma. Nós ganhamos uma nova natureza, mas vai haver uma briga dentro de nós, então tem que aprender isto. No dia seguinte, o discípulo precisa ser ensinado, que vai depender da graça. Isto é fundamental para que a pessoa não se desiluda, não se frustre quando ela descobrir que a natureza carnal dela não foi embora. Nem no batismo a natureza carnal foi embora, ela continua. As duas naturezas, só que ela recebeu a nova natureza espiritual, mas ela continua com a velha. Nós temos que mostrar que por causa da velha natureza, nós vamos sempre precisar da graça de Deus. Entenda isso e passe para os outros também.